E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje nós vamos bater um papo de quem molda o mundo: o aço chinês ou o software dos Estados Unidos. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: hoje, 28% da produção industrial ela é chinesa no mundo. Então a China hoje ela comanda essa questão de produtos largamente. Tanto que a maioria dos eletrônicos que nós compramos ou consumimos, ela é chinesa. Os Estados Unidos, por sua vez, usam o sistema. Por exemplo, agora no seu celular, você está usando um celular de fabricação muito provavelmente chinesa, mas o software que está rodando, o sistema que está rodando aí, é americano. Para você ver que situação complicada. E são agora dois países que estão se enfrentando em questão geopolítica, em questão comercial, em questão até bélica no futuro, se isso não for mudado. Ou seja, existe aí uma relação de parceria e atrito óbvia e clara. Agora, o que a gente tem que começar a entender e observar sobre isso? A China, no passado, ela não era maior que o Brasil. Só que a diferença é que a China ela tem uma forma de pensar diferente. E isso fez ela crescer enormemente. O Brasil ficou parado no tempo. Na verdade, não ficou parado no tempo. O Brasil, vamos ser realistas, o Brasil andou regredindo. E os Estados Unidos, que era potência total, era o mundo unipolar, mandava em tudo, os Estados Unidos envenenou a si mesmo e envenenou os países que copiam os Estados Unidos. Então agora os Estados Unidos, inclusive, está tentando reverter isso. E o interessante, essa questão aqui importante, os Estados Unidos ele não fabrica praticamente o aço como a China fabrica em questão de quantidade e tal, etc. Então os Estados Unidos está nessa questão agora física de produtos, de atrair as fábricas de volta para dentro do seu país. Eles estão buscando atrair novamente as fábricas novamente para os Estados Unidos e para países parceiros, para poder fabricar seus próprios produtos, seus próprios itens, para começarem a se tornar independentes de verdade, como um dia já foram. Os Estados Unidos, no passado, sim, era um país muito poderoso nessa questão industrial. Depois, terceirizou tudo, e grande parte dessa terceirização acabou sendo para a China. E a China fez bom uso com relação a isso. Os Estados Unidos, em contrapartida, enquanto ele está tentando voltar a ser o que era, adquirir novamente o poder que ele tinha, qual o processo? O que está acontecendo com a China? A China também entendeu que ela não pode ficar só fabricando bolsa, celular, carro, enfim. Não, ela quer também criar sistemas. E a China está criando sistemas. Nós ainda não estamos vendo um sistema competidor da Microsoft, por exemplo. Mas não demora até a China criar algo parecido. Os carros elétricos, por exemplo, parte do sistema dos carros elétricos já é chinês. Inclusive, alguns jogos que as pessoas hoje usam, jogos muito populares hoje, pertencem à China. Então, a China está brigando para adquirir essa questão do poder do software, o poder da questão da programação dos sistemas, ela está lutando para ser independente e adquirir isso também. Como os Estados Unidos está puxando também para equilibrar, buscando produzir seus próprios produtos novamente. Exatamente isso. Por que esses países, essas potências estão buscando isso? Para se tornarem independentes. Isso, querendo ou não, é um movimento de guerra. É um movimento dos países buscando limitar suas fraquezas. É só olhar a surra que a OTAN levou da Rússia. É claro, porque a Rússia ela é basicamente autossuficiente. E a OTAN não é. A OTAN está toda fragmentada. Os países se desentendem muito um com o outro. Fora outras coisas que eu não preciso nem entrar aqui, porque eu vou entrar no futuro para explicar certas coisas. E agora o Brasilzão. O Brasil, presta atenção, meu povo, porque isso aqui está diretamente ligado a vocês. O Brasil, se tomasse vergonha na cara,
se buscasse realmente o que interessasse, se não ficasse bajulando o corrupto, se não ficasse idolatrando o corrupto, que um dos maiores erros do Brasil, sem sombra de dúvida, é a idolatria. Se o Brasil começasse a produzir aqui o que interessasse para o povo brasileiro e vender o excedente, se o Brasil começasse a cuidar do seu território, a fazer a diferença, a criar seus próprios sistemas, porque o brasileiro ele sabe criar sistemas. O brasileiro é muito inteligente, mas o problema do brasileiro é porque existe todo um sistema que trava o brasileiro. E o brasileiro, os que querem fazer não pode, e a outra galera que não quer fazer fica idolatrando corrupto, fica indo atrás de coisas que, infelizmente, não resolvem muita coisa. E vocês têm que pensar não só nas próprias gerações, mas, na verdade, na sua própria geração. Nós estamos numa era que não é tão necessário olhar tanto a longo prazo, porque a tecnologia hoje, ela possibilita você fazer as coisas muito mais rápido. Então, se o povo brasileiro, por exemplo, em questão de pouquíssimos anos, se o Brasil cismasse de produzir seu próprio carro aqui dentro, movido a álcool, com sistema embarcado brasileiro, em menos de 5 anos o brasileiro fazia, se quisesse. Se a legislação também permitisse. E seria, mais uma vez, ambientalmente aceito. Ninguém poderia falar nada a esse respeito. Se o brasileiro quiser produzir seu próprio celular, seus próprios computadores, seus próprios eletrodomésticos, o que ele quiser, ele poderia, porque dentro do Brasil já tem todas as matérias-primas. Então isso aí é o que nós precisamos pensar, analisar e medir. O Brasil hoje, querendo ou não, ele é dependente tanto dos Estados Unidos como a China. É impressionante como a China fez o que o Brasil deveria ter feito. Essa é a verdade. Os chineses hoje, eles são a potência que são, porque eles simplesmente resolveram olhar para dentro e resolveram avançar. E resolveram não consumir certas ideologias. Que logo nós vamos falar sobre isso aqui nessa série que eu estou fazendo, Estados Unidos e China. Tanto que os Estados Unidos está querendo se livrar dessa ideologia e o Brasil não aceitou muito bem essa ideologia desde o início. Então, essas ideologias não fizeram uma morada permanente aqui, mas nos Estados Unidos fizeram. E agora os Estados Unidos está lutando com tudo para remover tanto as ideologias, onde eles estão conseguindo remover, porque tem lugares que está complicado, e eles estão tentando se tornar senhores da questão do que é palpável, o hardware, a questão do produzir o próprio aço, produzir tudo que podia ser lá dentro, coisas sensíveis. E eles abriram mão, colocaram em outros países, inclusive na China. E a China usou isso para se fortalecer, se fortaleceu. Hoje é um gigante e não está dormindo. A China está agora desenvolvendo programas, sistemas. E eu digo para vocês uma coisa, pelo que eu já pude olhar, muito bem feito. Muito bem feito. Não é sistema frágil, não. Sistemas bem feitos, bem pensados, seguros. Estados Unidos já tem algumas áreas que produzem sistemas dessa extrema qualidade. E tem outras coisas aí que as pessoas usam normalmente e que elas acham bom. Mas vendem bem. É o que interessa no final das contas para quem só quer vender e ter um certo controle. Então a questão é essa. É assim que está funcionando o mundo. Então está na hora do brasileiro olhar para dentro de suas próprias fronteiras, olhar para o lado, analisar o que está acontecendo. E decidir. O Brasil vai continuar sendo pobre? O Brasil vai continuar sendo dependente? O Brasil ele deve sim emergir como uma potência comercial, deve fazer comércio com todo mundo, deve ter amizade com todos os países. O Brasil não pode se dar ao luxo de se fechar. Ele poderia se fechar se quisesse, se tivesse poder para isso, porque hoje nós temos tudo aqui dentro. O Brasil, em teoria, ele é autossuficiente, mas existem amarras que não permitem que o Brasil avance. E o povo brasileiro ainda não entendeu isso. Porque se tivesse entendido, a primeira coisa que vocês fariam
é acabar com os corruptos. Porque hoje, se existe brasileiro pobre nessa terra riquíssima, se trata exatamente porque valorizam e idolatram corruptos. Vocês precisam entender que esse mal precisa ser extirpado de nossa terra, o quanto antes. Eu sou Stanley Colombo, que o Deus de Abraão te abençoe.